Olá, olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube, onde a gente fala sobre direito das famílias e sucessões de uma forma prática, para você não perder tempo em solucionar os problemas que você está enfrentando aí na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre como funciona o inventário judicial, quais são as etapas que você vai ter que percorrer nesse processo para chegar ao seu objetivo final, que é a partilha dos bens, ou seja, o recebimento da sua herança. Então acompanhe aqui esse vídeo até o final para você poder entender o que você vai enfrentar e como você pode se preparar da melhor forma possível. Vem aqui comigo então. Então, se você vai enfrentar um processo de inventário judicial, nossa, eu acabei de perceber que o óculos está um pouco torto. Enfim, depois eu peço para consertar. Mas se você vai enfrentar um processo de inventário judicial, você precisa saber que pelo menos umas 8 etapas você vai ter que percorrer, mas calma, que isso não quer dizer que você vai ter que ter um processo de inventário mais longo. Basta que os demais herdeiros, na verdade todos os herdeiros, estejam dispostos a efetuar o acordo, porque a gente fazendo um acordo, o processo consegue ser finalizado de uma forma muito mais rápida, melhor para todo mundo. Mas vamos lá saber então quais são as etapas de um inventário judicial. E a primeira etapa é a abertura, ou seja, a petição inicial desse processo de inventário. É o momento que a gente vai comunicar para o Estado o falecimento dessa pessoa. E o documento, na verdade, que tem que estar presente é a certidão de óbito. Então, não necessariamente você vai desde já precisar saber quais são os bens exatos que vão compor essa partilha de bens. Você não precisa saber quem são todos os herdeiros, tá? Isso vai ter um momento oportuno. Mas fato é que os documentos obrigatórios para serem juntados nesse momento da abertura é a certidão de óbito do autor da herança e, é claro, os documentos pessoais dessa pessoa que está realizando a abertura. Então, por exemplo, o seu cônjuge sobrevivente, ele vai ter que juntar a certidão de casamento atualizada. E, é claro, o seu documento pessoal, assim como a procuração devidamente assinada para o advogado poder representar ela em juízo. E depois que for feita essa abertura, então nós vamos partir para a nomeação do inventariante, tá? O inventariante é basicamente a pessoa responsável por representar o espólio, tá? É a pessoa que vai, por exemplo, promover ações em nome do espólio, a pessoa que vai responder por ações, enfim, que vai realizar a gestão dos bens que foram deixados. E essa nomeação de inventariante, é claro, ela pode sofrer eventuais impugnações por parte dos demais herdeiros, mas ela tem que ser muito bem fundamentada, por exemplo, a improbidade, e tem que ser comprovado, tá? Não basta você dizer, porque eu não gosto de fulano, que ele não pode ser inventariante. Não é bem assim, tem que ter uma fundamentação muito precisa para isso. Depois que for feita essa nomeação do inventariante, ele vai ter que prestar o compromisso. Esse compromisso é até 5 dias após a sua nomeação, e é o momento que esse inventariante se dirige até o cartório, ele vai assinar esse compromisso, e aí pronto, vai ser juntado nos autos. E aí, a contar a partir da data desse compromisso, aí sim nós vamos ter a terceira etapa, que é a apresentação das primeiras declarações. Então, o que são essas primeiras declarações? Essas primeiras declarações é o documento, é a petição mais importante de um processo de inventário. Por quê? Porque é nela que vai estar tudo aquilo que dizia a respeito da pessoa falecida. Por exemplo, vai ser relacionado todos os seus herdeiros, todos os seus bens e todas as suas dívidas. Então, vai ser a informação da vida da pessoa falecida nas primeiras declarações. É o coração do inventário, porque é ao redor dessa peça que vai gravitar os demais atos do processo do inventário judicial. Então, vai ser apresentada essas primeiras declarações. E aí, a quarta etapa é a expedição de citação para os demais herdeiros. Eles vão ter um prazo, de até 15 dias úteis para eles poderem apresentar eventuais impugnações. Então, por exemplo, se o inventariante deixou algum bem de fora, deixou algum herdeiro, se tinha algum erro, enfim, se alguém que não é herdeiro e foi informado como herdeiro, enfim, essas questões assim, essas impugnações. E aí é dentro dessa mesma etapa que o juiz vai eventualmente decidir sobre as alegações que os herdeiros apresentaram em relação a essas primeiras declarações. Ele vai decidir, perfeito, maravilhoso, e aí nós vamos partir para a quinta etapa. A quinta etapa, na verdade, ela consiste na avaliação dos bens, a apuração do valor, dos bens. Porque pode ser que, por exemplo, os herdeiros eles não tenham meios para poder avaliar esses bens. Então, pode ser nomeado um perito judicial para ele poder realizar a avaliação e aí ser atribuído um valor específico para os bens que foram apresentados, tá? E aí, depois passada essa etapa,
né, de avaliação, enfim, vai ser feita a entrega do laudo de avaliação, e aí os herdeiros eles vão ser intimados para dizer se concordam ou não com esse laudo que foi apresentado pelo perito. Vai ser decidido, enfim, e aí nós passamos para a etapa das últimas declarações. Essas últimas declarações é a petição em que o inventariante ele vai retificar tudo que foi dito antes, né, corrigir, incluir algum bem que eventualmente tenha sido colocado de fora, colocar algum herdeiro que não havia sido incluso antes, enfim, realizar as devidas correções e também, é claro, alterar, se for o caso, ou então, por exemplo, confirmar o que já havia sido colocado antes nas primeiras declarações. E aí, depois que for feita que for apresentada essas últimas declarações, aí sim nós vamos para o cálculo do ITCMD. Esse cálculo do ITCMD ele vai variar conforme cada estado, porque, por exemplo, a alíquota aqui no estado da Bahia varia entre 4% a 8%, ou seja, quanto maior for o valor dos bens, maior será o imposto que você vai pagar. E aí, por exemplo, lá no estado de São Paulo é feito de forma online. Já aqui no estado da Bahia, a gente precisa enviar pelo sistema chamado SEI toda a documentação em relação aos herdeiros, aos bens, informar o número do processo de inventário, que aí a própria Cefaz vai elaborar esse cálculo e ele vai juntar dentro desse mesmo sistema a informação do cálculo do imposto e ele vai desde já emitir o DAD para pagamento. É importante a gente destacar, né, que não é aqui que a gente vai necessariamente precisar pagar. Calma que eu vou chegar lá. Depois que a gente tiver essa apresentação do cálculo do imposto, ou seja, o valor que deverá ser pago a título de ITCMD, aí nós vamos ter a fase dos sonegados. O que são os sonegados? É quando um herdeiro recebeu algum bem em vida da pessoa falecida. Por exemplo, sabe aquele filho que ele passou na faculdade de medicina, né? Se formou e ele ganhou um carro do seu pai ou da sua mãe? Então, isso é caracterizado como uma doação, logo é algo que deve estar incluso no inventário como uma colação, ou seja, nada mais é do que informar tudo aquilo que você recebeu em vida a título de doação da pessoa falecida. É um dos casos, tá? Então, nós temos aí essa aplicação de sonegados, né, que são, na verdade, aqueles herdeiros que deixaram de trazer para o inventário algum bem que está na posse deles. Aí vai ser aplicada essa pena de sonegados. Enfim, depois que for feita toda essa fase, né, de sonegados, aí a gente vai partir efetivamente para o pagamento das dívidas. O pagamento das dívidas deve ser feito antes do pagamento do imposto. Por quê? Porque o imposto ele vai incidir sobre o valor líquido da herança e não sobre o valor bruto. Então, depois que você pagar as dívidas, aí sim você vai se chegar ao valor líquido. Então, é por isso que é muito importante você saber quem são exatamente os credores dessa pessoa falecida. Você vai relacionar e pedir ao juiz para que seja, né, pago essas dívidas desses credores. É interessante, inclusive, desde as primeiras declarações, você juntar um plano de como serão pagas as dívidas. Se vai ser preciso vender um bem, se vai ser preciso verificar de valores em conta da pessoa falecida, é muito interessante você montar a estratégia para poupar tempo e desde já você já solicitar ao juiz as medidas necessárias para poder realizar o pagamento dessas dívidas. Depois que for feito o pagamento dessas dívidas, aí sim, a gente vai chegar no valor líquido da herança, que aí é quando a gente vai, é claro, efetuar o pagamento do ITCMD. Depois que for pago esse ITCMD, aí sim, os herdeiros eles vão ser intimados para formular o seu pedido de quião. O pedido de quião, então, é quando cada herdeiro vai dizer o que ele tem interesse em receber. Pode ser que tenha um herdeiro que queira ficar com a casa, o outro com o apartamento, enfim. E esse pedido de quião, ele deve ser feito de uma forma a evitar litígios futuros, a gerar máxima comodidade, tá? E que seja igual também, porque não adianta um herdeiro ficar com um bem que é valiosíssimo e outro ficar com um bem que é mais ou menos. Vamos combinar que isso não é muito justo, né? Não atende aos critérios da máxima eficiência e a prevenção de litígio futuro. Então, pronto, os herdeiros vão formular esse pedido de quião e aí o juiz vai eventualmente decidir para ele elaborar o esboço de partilha com base nesses pedidos de quiões que foram formulados, tá? E aí o objetivo é a gente promover a cessação do estado de mancomunhão do patrimônio, ou seja, tornar aquele patrimônio, dividir ele entre os herdeiros, tá? E aí o que acontece? Essa partilha, que ela vai ser feita pelo juiz, ele vai atender a todos os critérios. Ele, por exemplo, é nesse esboço que ele vai determinar a meação do cônjuge sobrevivente, se tiver o cônjuge sobrevivente, vai informar as dívidas que foram pagas, enfim, vai dar a situação e informar o que vai caber a cada um. E aí depois esses esboços de partilha, né, depois que for juntado no processo pelo juiz, os herdeiros eles vão eventualmente poder alegar algum erro ou não, dizer se concordam ou não.
E aí, caso não haja alguma manifestação, ou então caso haja alguma manifestação, mas o juiz já tenha decidido sobre, aí sim a gente vai esperar decorrer o prazo desse esboço de partilha. Depois que decorrer o prazo, ou seja, esse processo ele transitar em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando aquilo ali se torna definitivo, quando não dá mais para ser alterada aquela decisão, tá bom? Então a gente vai ter esse trânsito em julgado e aí sim vai ser expedido o formal de partilha. O formal de partilha é o documento responsável por finalizar o inventário. É com esse documento que você vai pegar e vai no cartório de registro de imóveis para poder realizar a transferência de titularidade da pessoa falecida para a sua. É com esse formal de partilha que você vai até o banco para poder obter os valores em conta. E é com esse formal de partilha que você também vai até o Detran para, por exemplo, transferir um automóvel para a sua titularidade. Então, esses são os passos do inventário judicial. Eu sei, é muita coisa, mas é para você perceber o quão importante é sempre realizar tentativas de resolver o conflito de uma forma amigável, por meio de sessões de mediação, porque todo mundo sai ganhando. Imagina só você ficar anos e anos, 10, 15 anos no processo de inventário, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Não é bacana, né? Todo mundo vai demorar para receber sua herança, eu acredito que ninguém aqui queira isso, então... Mas esse é um inventário judicial, sempre dá para você encurtar, sabendo como dialogar de uma forma aberta e honesta, e assim você consegue finalizar de uma forma mais rápida para obter os bens. Então, esse aqui são as etapas do inventário judicial. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários aqui abaixo e um beijo, até a próxima.